Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente para mais um Desmistificando as Crenças Populares. E hoje eu vou trazer para vocês a história daquela famosa bruxa do desenho do Pica-Pau. E lá vamos nós. Bom, meus amigos, essa é uma história bem fascinante. Para aqueles que têm mais de 30 anos, se recordam daquele famoso desenho do Pica-Pau, no qual uma bruxa coloca um cabo de vassoura por entre as pernas, sai correndo e diz, e lá vamos nós, e acaba caindo e se esborrachando. Mas vocês sabem de onde veio essa bruxa e a ideia dessa vassoura que voa? Eu vou contar agora para vocês. Para entendermos melhor isso, vamos buscar alguns conceitos sobre a bruxaria. A bruxaria refere-se a um conjunto de práticas relativas a poderes sobrenaturais, aos quais a Igreja condenava completamente por estar associado à imagem do demônio. Tal prática era atribuída principalmente aos habitantes do campo, no qual utilizavam de certas divindades e a prática, o exercício ao culto a tais divindades, para que o campo voltasse a florescer e dar frutos. O interessante é a mistura que nós fazemos entre os termos witch e wicca. O termo witch refere-se aos praticantes de tais fenômenos, mais relacionado às bruxas, e o termo wicca são os bruxos. Para aqueles que ainda não conhecem, o primeiro livro sobre a bruxaria na história foi o famoso Fortalicium Fidei, do famoso Afonso de Spina. Ele foi escrito mais ou menos em 1470 e trazia várias imagens sobre o que realmente eram os demônios. E explicava, além disso, como as mulheres elas estavam sempre prontas e dispostas a se entregar ao mal. Por incrível que pareça, a época medieval condenava bastante as mulheres e a obra também detalhava a assembleia maligna chamada de Sabás, que era praticada no sul da França. O segundo livro a aparecer sobre o assunto foi o Formicários de Johannes Nieder. Ele foi escrito mais ou menos 5 anos depois, em 1475, e traziam práticas de tortura, condenação, julgamentos daqueles que eram realmente os praticantes de bruxaria. Diziam-se que as bruxas elas eram parte de um pacto com o diabo. Renunciando assim Deus na igreja, bebiam sangue de crianças sacrificadas e juntavam-se aos maléficos cultos dos amaldiçoados. Mas por que eu estou trazendo tais conceitos a vocês? A época medieval era uma época muito florida em termos de folclore, histórias, mitos e lendas. As pessoas elas não tinham muito discernimento e elas eram alimentadas por tais historinhas de bruxas e terror e o diabo, até mesmo alimentado pela própria igreja. O interessante veio depois, com esses livros ligados mais ao folclore. Por exemplo, o famoso Gervase de Tilbury e o seu parceiro, chamado de Walter Map, eles escreveram um dos famosos livros sobre os contos e os folclores sobre a Idade Média, criando histórias e alegorias. Esse livro chamava-se Liber Facetarium. Nessa obra, há muitos supostos testemunhos oculares sobre feiticeiros e o próprio diabo. Gervase relata casos de homens e mulheres capazes de voar por longas distâncias sobre a terra durante a noite, desde que não cometessem o erro de proferir, por exemplo, o nome de Cristo, pois caso isso acontecesse, eles iriam despencar no chão. Acredito que a história mais famosa comentada por Gervase de Tilbury foi a My Time, ou seja, o Tempo de Maio, na qual uma linda donzela toda de branco ela cavalgava sobre os pastos e os campos com o intuito de fazer com que a plantação voltasse a germinar e voltar a ter frutos. Essa história se fez tão forte na época que uma canção surgiu com o intuito de trazer essa fertilidade de novo aos solos. A música era muito interessante e ela falava o seguinte: Ride a cock horse on Barbary Cross to see a fine lady upon white horse. Rings on her fingers and bell on her toes, and she shall have music wherever she goes. Em português, essa música seria o seguinte: monte um cavalinho de pau e vá até a Barbary Cross, para ver a bela dama sobre um cavalo branco. Anéis em seus dedos e sinos em seus pés, a deverá haver música por onde ela vá. Sob tal história, em 1589, o famoso cavalinho de pau tornou-se a representação de um cabo de vassoura, no qual uma pessoa realmente colocava entre as pernas, montava
e saía pulando e saltitando como se fosse um cavalo de verdade. O objeto também era chamado simplesmente de vassoura de bruxa e deu origem a essa história de que realmente as bruxas montavam vassouras e saíam por aí voando. A Banbury Cross, que eu cantei há pouco, ela não é uma única canção pagã rural a sobreviver em forma de cantiga de ninar. Muitas dessas músicas famosas possuem raízes pagãs, derivando especialmente da versão mais conhecida da dança circular, cujos participantes giravam ao redor da árvore que concebia o fruto mais sagrado da deusa da lua, a Amora. E aí vai mais uma musiquinha interessante que faz a mesma associação com a bruxa e a vassoura. A música diz o seguinte: Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go around the mulberry bush, so early in the morning. O que seria em português? Aqui vamos nós, em volta da moeira, em volta da moeira, em volta da moeira. Aqui vamos nós, em volta da moeira, em volta da moeira, em volta da moeira. Bom, meus amigos, como vocês podem ver, a história é muito interessante, na qual nos remete o surgimento do cavalinho de pau, na qual o famoso desenho do pica-pau, a bruxa monta em sua vassoura e simula como se fosse um cavalo, saindo galopando, obviamente querendo voar e se distanciar do próprio pica-pau. A segunda ideia nos remete ao termo aqui vamos nós, que faz parte exatamente de uma música pagã, na qual era utilizado até mesmo como uma cantiga de ninar. Como diriam, aqui vamos nós, em volta da moeira, em volta da moeira. Houve uma união entre o cavalinho de pau e essa famosa música de ninar pagã. Bom, meus amigos, a letra que eu acabei de cantar, por mais que soe de uma maneira como se fosse uma cantiga de ninar, ela não tinha nada disso. Infelizmente, as letras e as ações originais, elas não tinham nada de inocente. Era um ritual direcionado à fertilidade, descarado e rústico. Para vocês terem uma ideia, essa dança era especialmente sugestiva e, infelizmente, crianças acabavam imitando os adultos em diversos atos sexuais enquanto se balançavam em volta dessas árvores, cantando e cantando essas músicas. Bom, ainda bem que hoje a letra é completamente diferente e hoje faz jus muito mais à parte de lavagem de roupa e até mesmo a varredura do chão. Para vocês terem uma ideia, na Escócia, as famosas bruxas de Aberdeen foram acusadas de dançar de maneira demoníaca em volta da Market Cross e da Fish Cross. Elas dançavam como se fossem procissões inicialmente, semelhantes à brincadeira do Seagull Mestre, lideradas pela própria figura do diabo. Ao chegar à pedra ou mesmo à cruz na qual elas estavam se dirigindo, o diabo começava a formar um círculo, e aí tornava-se o famoso rei do círculo. E de certa maneira, de todos os rituais praticados pelo paganismo, esse, sem dúvida nenhuma, era o que a Igreja Católica mais odiava na época. Bom, meus amigos, fica aqui mais um Desmistificando as Crenças Populares. Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha, que continue nos apoiando no canal, se inscrevendo. Não deixem de curtir a nossa página do Facebook, sempre ver os vídeos do nosso YouTube, sempre dar aquele like e deixar o seu comentário, porque é muito importante para que nós possamos cada vez mais aprimorar esse canal e trazer um conteúdo sempre de qualidade a vocês. Bom, meus amigos, vejo vocês nos próximos episódios e bons sustos a todos.